Boa noite, meus irmãos, que a paz seja convosco. Hoje vim trazer aqui um estudo, né, na dinâmica ali, né, diferente do canal, né, onde eu já faço estudos assim, no caso ali, um fundo, numa música ali, e trago ali, né, a mensagem, mas hoje eu vou trazer aqui, né, um vídeo diferente ali, né, dos que eu faço, que é uma pregação, né? Que de qualquer forma é uma pregação, né? Só segue de maneira diferente, né? O como eu produzo, né? Ali no meu canal. Então, eu trouxe aqui um estudo, né? Que tem como tema, né? O verdadeiro significado de seguir a Cristo, que é um tema que a gente tem que realmente abordar, né? Principalmente nesses dias, né? Onde cada vez ali aparece mais sinais, né? Da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que estar sempre aqui, né, buscando, né, saber o verdadeiro significado, né, de segui-lo e saber, procurar sabermos, né, ali se estamos realmente o seguindo, né, de maneira verdadeira. E o verso que a gente vai ter aqui como base, né, para, no caso aqui como que vai ser abordado aqui, né, na apostila, é Lucas 9, no versículo 23, que diz, né, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Então a gente tem, né, que refletir um pouco sobre o que significaria, né, negar a si mesmo e tomar cada dia sua cruz, né, pois esses são passos essenciais que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, né, ali nos orientou para podermos, né, segui-lo. Só que a gente tem que buscar saber o significado espiritual disso, né? E não o significado ali, levar de forma literal, no caso, né? A gente tem que levar da forma espiritual, né? Pois Jesus não falou aqui de levar na forma literal, né? Por exemplo, tome cada dia sua cruz. A gente não deve pegar uma cruz e realmente levar ali todos os dias, né? A gente não deve fazer isso. Jesus não falou pra gente fazer isso, né? Por isso que a gente tem que refletir aqui em o que seria tomar cada dia sua cruz. Ou então, né, negar a si mesmo, que não é. A gente tem que ter ali, né, o verdadeiro, né, ali, significado disso, que vai até ser abordado aqui, né? Como a gente pode ver aqui, é um dos tópicos aqui que foi separado na apostila, né? Nesse versículo, Jesus nos ensina que, para segui-lo, é necessário renunciar a si mesmo e carregar a sua cruz diariamente. Mas qual é o verdadeiro significado disso? Então, a gente vai abordar esse verdadeiro significado, né, de negar ou renunciar a si mesmo e carregar a sua cruz diariamente. Seguir a Cristo vai além de apenas frequentar um templo religioso ou declarar a crença nele. A verdadeira vida cristã consiste em viver de acordo com os seus ensinamentos, colocando em prática suas palavras e renunciando aos próprios desejos, né, para cumprir a vontade de Deus. Um ponto que é bom a gente levantar aqui é sobre esse declarar, né, crença nele. A gente não deve declarar de forma de boca para fora, né, falar ali sem realmente o significado, né, sem ali pensarmos, né? Falamos assim, só por falar mesmo, né? A gente não deve fazer dessa forma. Ou então, né, achar que frequentar um templo religioso, né, é como se estivéssemos, né, ali agradando ao nosso Deus, né? Inclusive, a gente tem dois versos que realmente, realmente aqui eles nos levam a pensar, né, e a repreender quem faz dessa forma aqui, né, de achar que frequentar um templo religioso está agradando a Deus, ou então simplesmente declarar a crença nele, né. Um desses versos que foi aqui, que eu coloquei aqui, né, no caso é 1 João, o 1 João 2, versículo 3 e 4, né, que diz: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, né, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, João aqui, né, ele nos exorta que não basta dizermos que o conhecemos, né,
que, que não basta dizermos, né, que o conhecemos, mas se não obedecemos aos seus mandamentos. Então, não basta dizer que eu simplesmente creio no Senhor Jesus, né? Isso não é o suficiente. E outro verso, né, que a gente pode aqui pesquisar é o verso sobre Deus não habita em templos, né? Buscar aqui a passagem. Atos 17, versículo 24 e 25. Ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando, né, de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a vida e a respiração e todas as coisas. Então a gente vê, né, aqui que declarar que crê nele, mas não obedecer aos mandamentos, ou simplesmente frequentar um templo religioso, né, não é o suficiente, né? Até porque a Bíblia mesmo afirma que Deus não habita, né, em templos feitos por mãos de homens, né? E nós somos o templo, né, do Espírito Santo, né, o templo do nosso Deus. E como a gente já abordou, né, a verdadeira vida cristã consiste em viver de acordo com os seus ensinamentos, né? E agora a gente vai abordar aqui o que significa negar a si mesmo. Negar a si mesmo, segundo a Bíblia, significa renunciar às próprias vontades, desejos e ambições para seguir a Cristo. Isso não significa que devemos abandonar tudo o que somos, né? Mas sim colocar a vontade de Deus acima da nossa, buscando viver em obediência aos seus mandamentos. Mas como podemos fazer isso na prática? Então, um dos pontos aqui, né, que a gente vai abordar é a submissão a Deus, né? Então, a gente tem que, no caso aqui, nesse versículo, né, Mateus 6:33, diz, né, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão, né, acrescentadas. Então, a gente tem que ter, né, o reino de Deus em primeiro lugar, né? No caso, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, né? E todas as coisas, né, que nós desejamos ali, vos serão acrescentadas, ou seja, colocar os nossos desejos abaixo, né, dos desejos de Deus. Os desejos do nosso Deus têm que estar sempre acima, né, dos nossos planos ali, né, pois somente a vontade dele é boa, né? Então, é o melhor. E o primeiro passo, né, para negar a si mesmo é colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Para sermos verdadeiramente submissos a Ele, é necessário cultivar uma vida de oração constante, estar atentos à Sua palavra e obedecer aos seus mandamentos. Então, devemos orar, né? Paulo mesmo nos alerta, né? Inclusive, vai ter, se não me engano, vai ter um verso aqui que vai ser abordado, né? Que é para perseverarmos na oração. Estar atento à Sua palavra, né? Estar atento ali as profecias, mas também no sentido de ver, né, se o que nós fazemos é certo ou é errado diante de Deus. Então, a gente também deve estar atento e obedecer seus mandamentos, conforme já foi apresentado, né, em 1 João 2. E além disso, né, as práticas espirituais, né, como a gente pode ver, é o jejum, a meditação na escritura, que nos ajudam a manter nosso coração e mente alinhados com a vontade de Deus. Então, é, é essencial, né, nós fazermos o jejum e a meditação nas escrituras, né? Então a gente tem que estar sempre ali meditando, também sempre ali buscando, né, quando possível, fazer jejuns, né? E quando buscamos, né, a Deus acima de tudo, nos tornamos mais sensíveis à sua direção e mais dispostos a abrir mão dos nossos próprios desejos, mesmo quando isso parece difícil ou desconfortável aos nossos olhos. Então, quando nós reconhecemos ali, né, quando buscamos a Deus acima de tudo, a gente consegue ter esse controle quanto aos nossos desejos, né? E nós conseguimos abrir mão de fazer, de cometer o pecado, de fazer algo, né, que a nossa mente, nossa carne deseja, né, que não é do agrado de Deus, né? Nós conseguimos fazer e deixar de fazer essas coisas, né? No caso, de cumprir os desejos da carne, né? E cumprir a vontade do nosso Deus, né? Deixando, né, ali abrindo mão dos nossos próprios desejos, né? Mesmo que pareça, né, um pouco difícil ou desconfortável aos nossos olhos, a gente sempre ali, né,
busca ter uma mente tranquila, né? E ter realmente esse bom relacionamento com o nosso Deus, né? E a submissão a Deus ensina que, ao renunciar os nossos planos e vontades, recebemos em troca uma paz profunda e a certeza de que Ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando nós somos submissos a Deus, Deus ele nos guia, né, por meio do seu Santo Espírito. Então, nós conseguimos, né, por meio dele, caminhar ali em caminhos bons, né? No caso, o caminho estreito, né? Nós conseguimos ali caminhar por esse caminho, né? Embora seja difícil, por meio do seu Santo Espírito, né? Deus ali nos ajuda, a gente consegue caminhar por esse caminho, né? E ter essa paz profunda, né? Essa paz realmente, né? Que é inexplicável, né? É uma paz realmente que a gente sente que não tem nada que compre. Essa paz que a gente só consegue por meio da submissão a Deus, né? E negar a si mesmo, né, nesse sentido, não é uma perda, mas um ganho maior, né? Viver de acordo com a vontade divina, que é sempre perfeita e justa. Então, embora para a carne, né, seja uma perda, para o espírito é uma vida, né? Até porque nós ganharemos, né, ali no fim, né, alcançaremos a vida eterna, né? Então, será um ganho maior, né? Porque não tem nada que compre, né, a vida eterna, né? Não tem dinheiro, tem nada, né, que compre a vida eterna. Então, ser submisso a Deus, né, é um dos principais pontos que nós precisamos, né, ter para poder negarmos a nós mesmos, né. Outro ponto que vai ser aqui abordado é resistir ao pecado e à carne. Em Romanos 8:13, nós encontramos, né, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Esse versículo é um poderoso lembrete de que viver segundo os desejos da carne nos leva à morte espiritual, enquanto viver pelo Espírito nos dá a vida verdadeira, né? Mortificar as obras do corpo significa negar os desejos e impulsos, né, que nos afastam de Deus, como a cobiça, o orgulho e a ira. É por meio do Espírito Santo, do nosso Deus, né, que conseguimos vencer essas tentações e viver uma vida que honra a Deus, né? Sendo transformados de dentro para fora. Ou seja, né? Transformados ali na nossa mente e depois nas nossas práticas, né? Então, agir de Deus age primeiramente dentro de nós para depois agir por fora. Assim, ao nos submeter ao Espírito, encontramos força para resistir ao pecado e à carne e alcançar a verdadeira vida em Cristo. Então, a gente também deve, né, ali viver segundo o Espírito, né? Para que as obras da carne, né, venham a ser mortificadas e assim nós vivamos, né? E resistir ao pecado e à carne é uma parte essencial do processo de negar a si mesmo. Então, esse realmente é difícil sim, né? Não podemos negar, mas é essencial resistir ao pecado e à carne. Para alcançar a vitória sobre o pecado, né, precisamos andar no Espírito, fugir das tentações e renovar a nossa mente conforme os princípios de Deus. Quando reconhecemos que Jesus é o Messias e vivemos em reverência a Deus, né, o pecado perde a sua força sobre nós. Embora nunca possamos alcançar, né, no caso, nesse momento, né, a palavra nunca que não se aplicou da maneira correta, né, vou até substituir depois, mas por enquanto a gente não tem ali, né, como alcançar, a gente não consegue, né. Na verdade, sim, né? Nós não podemos alcançar uma perfeição absoluta, então tá até certo, né? Isso nunca aqui. Mas a gente não consegue alcançar uma perfeição absoluta, né? Porque a gente já errou. Mas nós somos capacitados a ter controle sobre as nossas falhas e a resistir ao erro. Então a gente tem um certo controle ali sobre o erro, sobre o pecado, né? Nós temos ali, se a gente comparar com o nosso tempo, o tempo que nós vivíamos no mundo, a gente percebe que a gente pecava ali deliberadamente, nem tinha, né, essa consciência, esse pesar na mente de se eu fizer isso, eu vou estar errando, se eu fizer isso, né, Deus não vai se agradar, eu vou estar cometendo um pecado. Não. Mas quando nós confessamos, reconhecemos que Jesus é o Messias, né, e vivemos em reverência a Deus, a gente tem esse pesar na consciência.
E dessa forma a gente tem um controle sobre o pecado, né? Embora não seja total, né? Mas nós temos ali um certo controle sobre o erro. A Bíblia, ela nos dá direções claras sobre como vencer o pecado. Aí nós vamos abordar aqui, né, alguns pontos de como nós podemos, né, vencer aqui o pecado. O primeiro é fugir do próprio pecado, né? A gente não deve ali se colocar, né, na situação. Se eu vejo que se eu for para um certo local, ou se eu fizer alguma coisa, ou se eu ver algum filme, alguma coisa assim, né? No caso ali, quando a gente vê que se eu fizer tal coisa, isso pode fazer, né, com que eu venha a pecar, ou então isso possa servir até mesmo de tentação, a gente deve fugir disso, né, para que a gente não venha também se colocar na situação, porque a gente tem que fugir, né? E 2 Timóteo 2:22 ele fala bem, né, sobre isso, que diz assim: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. 2 Timóteo 2:22 nos ensina, né, a fugir das paixões da carne e a buscar a justiça, a fé, o amor e a paz. Isso nos leva a viver em pureza e com um coração que busca constantemente agradar a Deus, em vez de se render ao desejo carnal. Então, a gente também deve, né, fugir das paixões da mocidade, né, no caso ali os desejos da carne, as coisas, né, ali que na nossa mocidade nós sentimos, né, e deixar de buscar, né, deixar de buscar essas coisas desde cedo, né, o mais rápido possível, para que a gente possa, né, seguir a justiça, também ter a fé, o amor e a paz com os que um coração puro invocam o Senhor, no caso, os nossos irmãos, né? Então, a gente deve fugir do pecado, é um ponto essencial, né, para negarmos a nós mesmos. Andar no Espírito também, a gente deve andar segundo o Espírito, e não segundo a carne, também é um ponto bem essencial que deve ser, que a gente deve refletir e buscarmos, né, saber se nós realmente estamos andando no Espírito. Eu coloquei um verso aqui, mas eu vou pegar também outro versículo aqui, né? No caso aqui, Gálatas 5:16 diz, né? Digo, porém, né? Andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se nós andarmos no Espírito, nós conseguiremos, né? Não cumprir a concupiscência da carne. Gálatas 5:16 nos orienta a andar no Espírito, para que não cumpramos os desejos da carne. Isso significa que devemos viver de maneira que reflete a presença de Deus em nós, guiados pelo Espírito Santo e não pelos impulsos humanos. Mas eu não apliquei aqui no caso na apostila, mas se nós formos nos perguntar, né, a gente pode acabar por pensar, né, mas como eu posso saber se eu estou andando no Espírito? Você pode, né, ali identificar se você está andando no Espírito, se você estiver dando frutos dignos ali, né, do Espírito. Se não me engano, é Paulo que fala, né? Frutos do Espírito. Inclusive, eu já citei esse Gálatas 5. Inclusive, eu já abordei, né, esse versículo num vídeo. 5:22. Nós temos aqui, ó. Temos o fruto da carne, que inclusive é até bom a gente dar uma lida aqui, né? Uma breve lida, né? Vamos ver aqui os frutos da carne e os frutos do Espírito. E dessa forma a gente pode identificar, né, se nós estamos, né, andando no Espírito. Inclusive, acho que é o mesmo capítulo. Então, vamos lá, né? Ó, frutos da carne. Aqui. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, que são os frutos da carne: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca dos quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, né, que os que cometeis tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se nós damos esses frutos,
a gente não é digno, né? A gente não pode herdar o reino de Deus. Mas nós temos agora aqui os frutos do Espírito. Então, dessa forma a gente pode identificar, né? Se nós estamos ali andando no Espírito ou na carne. E os frutos do Espírito são, né? Mas os frutos do Espírito é o amor, o gozo, a alegria, né? A paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, esses são alguns exemplos aqui dos frutos do Espírito, né? E contra essas coisas não há lei, né? Então, tem até uma passagem aqui, né? Que é bom a gente ler, né? Se vivermos no Espírito, né? Andemos também em Espírito. Então, dessa forma a gente pode identificar se nós estamos, né? Ali andando em Espírito ou na carne, né? Então, devemos buscar também andar no Espírito. Aqui outro tópico, né, que foi separado, que é resistir ao diabo. Então, a gente encontra aqui em Tiago 4:7, né, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, né? Então, sejamos, né, sujeitos a Deus, tementes a Deus, né, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando Tiago diz aqui para a gente resistir ao diabo, é bom a gente buscar, né, resistir como Jesus resistiu, né? Da mesma forma que ele resistiu, que tendo, né, ali, se a gente estuda a Bíblia, né, se a gente busca ali estudar a palavra do nosso Deus, a gente fica com as passagens na nossa mente. Então a gente sabe quando deturpam a palavra de Deus e dessa forma a gente pode resistir, né, ao diabo, mostrando ali, né, caso nos falem ali uma passagem isolada ou um verso ali deturpado, a gente pode confirmar por meio de outro, né, e refutar essa pessoa e até mesmo mostrar ali no próprio capítulo que o que ela está dizendo não se encontra ali da maneira correta, né, que a Bíblia diz. Tiago 4:7 nos exorta, né, a sujeitar-nos a Deus e resistir ao diabo, para que ele fuja de nós. Quando estamos, né, firmados em Deus, o diabo não tem poder sobre nós e podemos resistir às suas investidas. Então, quando nós estamos ali sujeitos a Deus, firmados em Deus, assim como Jesus era firmado em Deus, né, era sujeito a Deus, o diabo não tinha poder sobre ele. Da mesma forma, né, o diabo não terá poder sobre nós, caso estejamos sujeitos a Deus. Outro ponto bem importante também da gente refletir aqui é a renovação da nossa mente, né? Então a gente deve ali buscar, passar pela renovação da nossa mente, né? Buscar ali não ter mais os mesmos pensamentos que nós tínhamos, os mesmos desejos e lutar, né, contra isso. Então sempre buscar evitar, né, pensar as coisas que nós pensávamos na carne. Em Romanos 12, versículo 2, nós encontramos, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós precisamos passar por essa renovação para que a gente possa vir a experimentar, né, essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Romanos 12, né, no caso aqui que a gente acabou de... na verdade é o mesmo capítulo, né, mas em Romanos 12:2, né, na verdade é a mesma passagem, né, acabei confundindo. Nos instrui a não nos conformarmos com os padrões desse mundo, mas a sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Ao renovar a nossa mente, passamos a compreender a vontade de Deus e a viver de acordo com ela, em vez de seguir aos desejos do mundo. E outro tópico, né, que foi aqui separado é buscar a santidade. Então a gente também deve buscar a santidade, né? Inclusive esse versículo, essa passagem aqui traz, no caso essas duas, né, trazem aqui a importância de buscarmos sermos santos, né? Então, Hebreus 12:14 diz, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, precisamos nos santificar cada dia mais, né? Mais. E em 2 Coríntios 7, versículo 1, nós encontramos: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, também aperfeiçoar, né, nossa santificação no temor de Deus. Hebreus 12:14 afirma que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Portanto,
devemos seguir, né, perseguir a paz e a santidade, reconhecendo que somos chamados a viver de maneira pura e separada para Deus. Em 2 Coríntios, né, no caso esse aqui falando sobre Hebreus 12:14, e agora sobre Coríntios, 2 Coríntios 7, versículo 1, nós encontramos, né, somos lembrados a purificar-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando nossa santificação no temor de Deus. Aqui a gente encerra, né, esse segundo tópico que foi aqui abordado, que foi fugir, né, que resistir ao pecado e à carne. Então, é essencial que nós resistamos, né, ali ao pecado e à carne para negarmos, né, a nós mesmos. E agora a gente vai entrar aqui no terceiro tópico, né, e eu creio que seja o último, de negar a si mesmo, que é servir a Deus e aos outros, né. Em Marcos 10:45, nós encontramos uma passagem que é bem interessante, né, que diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. A gente vê esse exemplo, né, em Jesus lavando os pés dos seus discípulos, né? Ou seja, ele deu exemplo, né, de nós servirmos, né, ali uns aos outros. Ou seja, ser servos um dos outros, né? Até porque o maior no reino de Deus vai ser aquele que mais servir, né? Mas não devemos servir eu quero ser o maior no reino de Deus. A gente não deve ter esse pensamento, né? Mas servir com amor, né? Até porque todos nós ali, né, que seguirmos fielmente a Deus, né, tendo a fé de Jesus, alcançaremos a vida eterna. Jesus, ao afirmar que não veio para ser servido, mas para servir, nos ensina que o propósito da vida cristã é a entrega e o serviço. Ao contrário do mundo, que valoriza o poder e a autoridade. Então, Jesus, né, afirma que não veio para ser servido, né, mas para servir. E o propósito, né, da nossa vida cristã é a entrega e o serviço, ou seja, devemos servir uns aos outros. Mas o mundo, né, o que é que ele valoriza? O poder e a autoridade, né? De certa forma, o mundo vai ali apoiar a independência, né, que a gente deve buscar, né, só ajudarmos a nós mesmos, né, no caso, somente a nós, a real exaltação, né, do nosso eu. Seguindo aqui, né, a apostila, Jesus subverte essa ideia e nos chama para uma vida de humildade e serviço. Ele não procurou a honra ou reconhecimento, mas dedicou sua vida a ajudar aos outros, né? Especialmente, né, ao dar a sua vida por nós. Então, quando decidimos seguir Jesus, né, a Jesus, estamos sendo chamados para a mesma vida de serviço. Então, devemos, né, buscar, né, principalmente servir a Deus, mas também buscar servir aos outros, né? Claro que tem suas diferenças, né, entre servir a Deus e servir aos outros, né? Tem ali suas diferenças. E ao servir a Deus, né, demonstramos nossa obediência e compromisso com Ele, né? Servir a Deus vai além de palavras, ou seja, vai além ali de nossas palavras. Eu sou temente, eu sou obediente a Deus. Não, vai além de palavras, né? Isso envolve ação, dedicação e o compromisso com os princípios do seu reino. Podemos servir a Deus através de nossa vida diária, né? Ao compartilhar o evangelho. Então, essa é uma maneira de servir a Deus, compartilhar o evangelho. Ao trabalhar na edificação do corpo de Cristo, ou seja, a igreja, e ao viver de maneira que glorifique seu nome, né? Além de outras, né? Outros ensinos que a Bíblia nos traz, né? Como obedecer aos mandamentos, a vida de oração, né? Então, nesse contexto, né? Que seria servir a Deus, né? Porém, esse serviço não deve ser motivado por interesse pessoal ou para obter glória diante dos homens, como os fariseus faziam, né? A gente deve fazer o contrário. Jesus nos ensina que o serviço deve ser realizado por amor. Então, por amor. Então, nosso serviço deve ser por amor e não para obter a glória dos homens, né, para ser exaltado pelos homens, mas devemos buscar, né, por amor. Até porque se é o nosso Pai, né, ali se nós oramos ali em secreto, fazemos as nossas obras no secreto, né, o Pai nos recompensará em público, né? E sem expectativas de recompensas terrenas,
Continuando aqui, na verdade, né, Jesus nos ensina que o serviço deve ser realizado por amor, sem expectativa de recompensas terrenas. Então, quando ajudamos os outros, devemos fazer isso com um coração puro, ou seja, né, por amor, buscando o bem-estar do próximo e, acima de tudo, agradar a Deus. Então, a gente deve buscar ali, né, estar bem com nossos irmãos e até mesmo com as pessoas do mundo, né, não buscar ter intriga com eles, né, mas também, acima de tudo, né, agradar ao nosso Deus. Então, mesmo que a gente possa desagradar aos homens, é melhor a gente agradar a Deus, né? Então, ter ali uma vida, no caso de vários homens contra nós, mas então teve um breve corte, né, aí, mas o que aconteceu foi que o meu computador simplesmente desligou do nada. Mas enfim, né, retornaremos aqui, né? A gente sabe o motivo, né, mas vamos lá, né, retornar aqui. Então, quando ajudamos os outros, né, devemos fazer isso com um coração puro, buscando o bem-estar do próximo e, acima de tudo, agradar ao nosso Deus. Então, buscar ali, né, auxiliar o nosso irmão, né, ali, o bem-estar do próximo, mas, acima de tudo, agradar ao nosso Deus. E como podemos, né, viver esse serviço prático? Servir a Deus com compromisso. Então, devemos servir a Deus aqui com um compromisso. Ao buscarmos sempre a sua vontade, participamos ativamente do trabalho, né? Participamos ativamente no trabalho do Evangelho, seja por meio de evangelismo, oração, estudo da palavra, ou auxiliando na obra de Deus. Então, ter compromisso para com o nosso Deus, né? Pode ser evangelizando, trazendo oração, estudo da palavra, né? Louvores, muitas coisas que podem auxiliar, né? A esse servir, né? Ao nosso Deus. Jesus afirmou em Mateus 6,33, que a gente leu, né, que ao buscarmos primeiro o reino de Deus, tudo, né, o mais vos será acrescentado, né? E outro passo para vivermos, né, esse serviço prático é servir ao próximo com amor. Então, buscarmos também servir ao nosso próximo com amor. Como cristãos, somos chamados a ajudar nossos irmãos na fé, e até mesmo os que não conhecem, né, a Cristo. Em 1 João 3,17, lemos que quem, pois, né, no caso da passagem, quem, pois, tiver bens deste mundo e vir seu irmão em necessidade e cerrar-lhe o coração, como permanece nele o amor de Deus, né? Isso nos desafia a servir ao próximo sem esperar nada em troca, né? Mas como uma expressão de amor genuíno, né? Então, temos ali que buscar, né? Ajudar o nosso irmão quando for, né, ali possível para cada um de nós, porque quem pode, né, ali fazer o bem, mas não o faz, né? Eu não sei, eu vou pesquisar aqui essa passagem, né? Quem pode fazer o bem, mas não faz, comete pecado. Não, quem pode fazer o bem, mas não faz, comete pecado. Então, é Tiago 4,17. É o próprio Tiago. Então, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, principalmente quando é com os nossos irmãos, né? Porque a gente pode ajudar as pessoas que estão ali no mundo, né? Mas quando fazemos isso, né? Deixamos de ajudar o nosso irmão na fé, a gente erra mais ainda, né? Porque é um irmão na fé e a gente é exortado, né? Ali a Bíblia nos ensina a buscar, né? A ajudar, né? Uns aos outros, a cada um de nós, né? Buscarmos ali ajudar os nossos irmãos na fé e assim, né? Seguindo no reino do nosso Deus, né? Servindo ao próximo com amor. Aí isso nos desafia, né? A servir ao próximo sem esperar nada em troca, né? Mas com uma expressão de amor genuíno. Então, devemos servir ao próximo com amor. Outro ponto, né, para vivermos esse serviço prático é o exemplo de serviço de Jesus. Então, a gente pode ter ali como base o próprio serviço ali, né, de serviço, né? No caso, o próprio exemplo de serviço do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Servirmos como ele serviu, né?
exemplo de serviço, né, do nosso Senhor Jesus, né, como a gente já estava lendo, né, Jesus lavou ali os pés dos discípulos, uma tarefa normalmente feita pelos servos, né. Ele disse em João 13, 14, e no caso João capítulo 13, versos 14 e 15, né, ele disse, ora, se eu, né, Senhor e Mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Então a gente deve ter ali o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que serviu, né. Então, da mesma forma que ele serviu, nós também devemos buscar servir aos outros, né. Aqui Jesus nos ensina que o serviço não tem limites, né, e deve ser feito com humildade e disposição de coração. Então, esse é outro ponto, né? O exemplo do serviço de Jesus. Então, ter o serviço do nosso Senhor Jesus Cristo como, como base, né? Outro ponto, também bem importante aqui, né? Inclusive o último aqui, de servir a Deus e aos outros, né? Ali, no caso, no contexto ali de negar a si mesmo. Nós vamos ter aqui, né? Servir sem buscar reconhecimento. Então, buscar ali servir, né? Não para ser reconhecido, mas como a gente já leu, né? Por amor, servir por amor, né? Já foi citado aqui em cima, mas vamos dar continuidade aqui, né? Quando servimos, a nossa motivação deve ser genuína, então deve ser verdadeira, não buscando a glória dos homens, como também já foi citado, né? Não buscar a glória dos homens, buscarmos ali, né? Servir de forma genuína e não buscando essa glória, né? Pois a gente deve buscar a glória de Deus, né? Ali, que é melhor do que essa glória passageira, né? Jesus advertiu, né, contra isso em Mateus 6, 1 ao 4, né, ensinando que o nosso serviço deve ser feito em secreto, ó, sem secreto, para que somente Deus veja e recompense. Vamos dar uma lida nessa passagem, Mateus 6, versos 1 a 4. Versos 1 a 4, né? 1 a 4. Então, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Vou colocar na NVI que fica mais fácil de ler. Tenha cuidado de não praticar suas obras, né, de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, seja ajudar alguém, auxiliar alguém, né, fazer alguma coisa, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa, ou seja, a glória dos homens. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita, né? De forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê, né, o que é feito em segredo, o recompensará. Então, tem a continuação aqui também, né? De quando orar, mas enfim, é isso, né? De não buscarmos ali ter o reconhecimento, mas no caso dos homens, né? Não ter o reconhecimento dos homens, mas ter o reconhecimento do nosso Deus, né? Fazendo nossas obras em secreto, para que somente Deus venha a ver, né? E nos recompense. E a gente chega aqui, né? Ao resumo de negar a si mesmo, né? A gente encerra aqui esse tópico de negar, né, a nós mesmos. Então, que o que significa negar a si mesmo, a gente vai encerrar por aqui, né? Portanto, negar a nós mesmos inclui o ato de servir a Deus com um coração sincero e a disposição de servir aos outros de maneira altruísta. Serviço a Deus e ao próximo é uma forma de mostrar a nossa entrega e fé, pois ao fazer isso, refletimos o amor e a humildade de Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Ao servir, nos tornamos mais semelhantes a Ele e cumprimos o propósito para o qual fomos chamados. Então, espero que tenha ficado claro, né, aqui o significado de negar a si mesmo, né, que aqui, resumidamente, né, é nos mostrado
segundo a Bíblia, embora tenha mais tópicos, né, que sejam bons ali para abordar, né, esses foi o que eu escolhi aqui para colocar, né, e espero que os irmãos possam vir a entender. Agora, né, nós vamos aqui abordar o compromisso diário, né, de carregar a cruz, né, não como as pessoas ali, né, fazem de carregar a sua cruz, no caso fisicamente, né, ali, literalmente, mas temos que saber o significado espiritual disso, né, porque carregar a cruz aqui, né, no caso fisicamente, né, não vai nos auxiliar em nada, né, porque Jesus diz para nós carregarmos a nossa cruz no sentido espiritual, né, ou seja, passarmos pelas mesmas tribulações e dificuldades que ele passou, né. Então, quando nos tornamos servos de Cristo, assumimos um compromisso de suportar as dificuldades, perseguições e lutas espirituais. Nosso chamado não é para uma vida de comodidade, mas para uma caminhada de renúncia e perseverança. Bem importante isso aqui que vai ser falado agora. No batismo, né, no caso daqueles que já se batizaram, né, no nome de Jesus, nós fazemos, né, uma aliança com Deus por meio de seu Filho, prometendo permanecer fiéis até o fim. Isso significa que, independente das provações que enfrentamos, né, devemos permanecer firmes sem voltar atrás, né? No caso do nosso batismo, nos é apresentado ali, né? Você promete ser fiel a Deus e a sua fiel testemunha Jesus Cristo? E o que é que a gente fala? A gente fala sim, né? Então, é até o fim. Isso aqui é até o fim, né? É uma promessa. Então, caso nós deixemos, né, de segui-lo verdadeiramente e voltemos à prática das obras, né, ali, os desejos mundanos, a gente só vai estar ali nos condenando, né? Porque a gente vai estar cumprindo com algo que a gente acabou por fazer, né? Até mesmo pecado, né? Tanto de apostasia quanto por quebra, né? Ali de... É um voto, né? Assim que a gente faz, né? Porque a gente promete a ele seguirmos até o fim. Então a gente também comete esse pecado, né? De descumprir isso que nós fazemos, né? De permanecermos fiéis até o fim. E agora a gente vai abordar um pouco aqui, né? Sobre o que significa carregar a cruz, né? Diariamente. Então, carregar a cruz diariamente significa enfrentar e suportar as adversidades e todas as oposições ao Evangelho com perseverança e fé. Assim como Cristo carregou sua cruz até o fim, sem desistir. Somos já chamados, né, a segui-lo com a mesma disposição, aceitando o sofrimento pelo reino de Deus. Então, isso significa, né, carregar a nossa cruz e basicamente enfrentar, né, e suportar as adversidades, né. Cristo, quando estava lá no Calvário, né, levou ali a cruz, suportou aquelas dores, né. E a gente vai sofrer assim de certa forma, assim parecida, né. Que vai ter ali os nossos desejos, né, as nossas vontades, que a gente vai acabar querendo cumprir, mas a gente tem que resistir. Então, a gente também, não somente isso, né, mas as oposições, né, ao evangelho e também o fato de perseverar, que não é fácil, né? Falar é fácil, né, mas na prática é bem difícil. Perseverar não é fácil, de fato, né? E também a nossa fé. Então, devemos carregar a nossa cruz, né? Assim como Cristo também carregou, né? Sem desistir, porque Cristo ele carregou sem reclamar. Olhe bem, Cristo carregou a cruz sem reclamar. A gente deve também ter o mesmo exemplo, né? Não reclamar. Se murmurarmos, né? Nós devemos pedir o perdão e seguir até o fim, né? Sem desistirmos, aceitando o sofrimento pelo reino do nosso Deus, né? Então, em Romanos 12, no versículo 12, nós encontramos a seguinte passagem: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então, essa passagem nos ensina 3 princípios fundamentais para carregar a nossa cruz diariamente. A alegria na esperança. Então, a alegria, né, na esperança é o que abordaram aqui, ó, alegrai-vos na esperança, que nossa fé, né, nos dá uma esperança inabalável na promessa da vida eterna, né? Embora a gente passe ali por tribulações, por dificuldades, quando nós nos alegramos ali, né, na esperança de que Cristo virá, a gente tem uma alegria, né, que é incomparável, né? A alegria que o mundo nos oferece, que é passageira, né? Essa alegria aqui na esperança é eterna. Então,
Mesmo em meio, né, às dificuldades, nós devemos manter a alegria, pois sabemos que Deus tem um propósito para todas as coisas. 2 Coríntios 4, né, no versículo 17, nos lembra que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, né, de glória muito excelente. Vou pegar essa passagem na NVI, 2 Coríntios 4, 17, colocar na NVI, creio que vai ficar melhor aqui de entender. Vou pegá-la aqui na NVI. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, né, que pesa mais do que todos eles. Então, esses sofrimentos, né, não são comparados, né, ali ao que nós receberemos, né, e é passageiro, é momentâneo, né. É difícil, de fato é difícil, né, mas é momentâneo, né. Não se compara à glória eterna, né, que a vida eterna, a salvação, né, que nós receberemos. Não se compara a isso. Então, voltemos aqui, né? Então, a alegria na esperança. Então, nos alegrarmos na esperança, né? A paciência na tribulação. Ser paciente também, né? Um fruto do Espírito. Então, Jesus nos alertou, né? Que enfrentaríamos tribulações. João 16:33 diz: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, né? Jesus, ele nos dá, né, essa alegria, nos dá né, essa confirmação de nos alegrarmos, né, porque ele venceu ali, né, na cruz, ou seja, pagando, né, a nossa dívida ali do pecado. E assim como ele venceu, também podemos vencer se perseverarmos até o fim. Ele fala, tem de bom ânimo, né, tem de bom ânimo, né, mesmo que teremos ali aflições, né, que ele venceu o mundo. Então, assim como ele venceu, nós também venceremos, né? Porque tem aquela passagem, né? Por meio de um homem entrou o pecado no mundo, mas por meio da obediência, no caso ali da desobediência de um homem, né? Entrou o pecado no mundo, mas pela obediência de um homem, né? Muitos foram justificados. Então, é bom nós termos, né? Esse bom ânimo e sabermos, né? Que Jesus venceu o mundo. Então, ter essa paciência na tribulação também é essencial, né? Conforme diz aqui Romanos 12, né? Ser de paciência na tribulação. Então, outro ponto também a gente é, deve ter, né, aqui e refletir também, como diz aqui, né, perseverai na oração, que é importante, né, porque por meio da oração, né, ali onde a gente apresenta nossos pedidos, onde a gente fala, né, com o nosso Deus, então a oração, né, ela é essencial para permanecermos firmes, né, diante das dificuldades. Quando oramos constantemente, a gente fortalece a nossa fé, buscamos a direção em Deus e encontramos forças para continuar, somente por meio, né, da oração. Então, quando a gente tá triste, é bom a gente buscar orar, né? É sempre bom ali nos momentos que nós passamos por dificuldades, né, a gente buscar orar, né? Porque de fato não é fácil, né? Mas por meio da oração a gente também consegue vencer ali as nossas dificuldades, né? Buscando ali o auxílio do nosso Deus, né? Pois tudo que pedimos, né? Ele nos concede porque nós obedecemos, né? Os seus mandamentos. Tem uma passagem que diz isso. E em 1 Tessalonicenses 5,17, né? O escritor, eu acho que é Paulo, nos exorta a orar sem cessar, mostrando que a oração deve ser parte fundamental da nossa vida diária. Então, orar sem cessar também é uma das coisas que o cristão vai mais passar ali na sua vida, né? Ali 10, 20 minutos ali e ter, né, orando no caso, né, adorando o nosso Deus, né? E ter o exemplo ali de Daniel, né, que orava ali 3 vezes ao dia, seja manhã, tarde e noite. A gente deve buscar esse mesmo exemplo, né? Ele orava 3, mas a gente pode orar quantas vezes a gente quiser, né? Mas ter 3 vezes como, como a base, né? Ali. Mas caso queiramos ali orar 5 vezes, 6, 7 vezes no dia, a gente pode, né? É orar sem cessar.
Esse é o ensino, né? Não tem limite para orar no dia, não, mas você pode orar ali sem cessar. E além disso, né, carregar a cruz também envolve, né, ali não se conformar com esse mundo, né? Romanos 12, versículo 2, que é outro versículo aqui, né, no caso, nos ensina, né, no caso que já foi lido aqui, né, na passagem mais acima, que nos ensina ali a nos transformarmos, né, a nossa mente. Deixa eu buscar aqui a passagem. Romanos 12, versículo 2 aqui, ó. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então é isso que tá, esse verso que está se referindo aqui. E continuando aqui, né? Romanos 12, 2 nos ensina a transformar a nossa mente, renovando-a para que possamos discernir a vontade de Deus. Isso significa que muitas vezes, né, teremos ali que nadar contra a corrente, rejeitando práticas e valores que vão contra os princípios do reino. Então a gente deve nadar, né, contra a corrente, né? E quem nadou já, né, contra a corrente, de fato vê que é difícil, né? Então, é da mesma forma, é uma comparação, né, ali nadar contra a corrente, ou seja, todas as pessoas vão indo para um só caminho que é a destruição, né? Ou seja, quase todas ali vão para a destruição. Mas a gente anda contra a corrente, né? A gente anda ali no contrário desse caminho, né? A gente vai pelo lado contrário, que é buscando ali a vida eterna, né? Rejeitando também as práticas e os valores que vão contra os princípios do reino. E seguir Jesus exige, né, a renúncia e fidelidade, né? Embora não seja abordado aqui, também é um tema que é bom a gente dizer aqui, né? Seguir Jesus exige a renúncia e a fidelidade. Como já foi abordado, né? No caso, é o mesmo verso, né, que a gente está usando como tema, que é Lucas 9, 23, né? Que se alguém quiser vir após mim, né, devemos negar a nós mesmos e tomar cada dia a sua cruz, né? Isso significa abrir mão dos nossos próprios desejos e vontades, né? E para viver de acordo com a vontade de Deus. Portanto, né, finalizando aqui, né, o compromisso diário, né, de, é, de carregar a nossa cruz. A gente encerra aqui, né, portanto, que busquemos, fechando aqui esse tema, ser firmes na fé, enfrentando todas as provações com paciência, né, esperança e perseverança na oração. Nosso alvo, né, não é a aprovação desse mundo, mas sim agradar a Deus e alcançar a vida eterna. Se formos fiéis até o fim, receberemos a coroa da vida, conforme a promessa de Apocalipse 2:10, né, que diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, busquemos a ser firmes. Então, né, para que no fim ali nós venhamos a receber, né, a coroa da vida. Agora, abordando aqui, né, um tema que não é conforme aqui Lucas 9:23, mas eu espero que os irmãos tenham conseguido ali entender, né, a mensagem de tomar cada dia sua cruz e negar a si mesmo. No caso aqui agora a gente vai abordar o contraste entre seguir a Cristo e seguir o mundo. No caso ali a grande diferença, né, ali entre seguir a Cristo e seguir o mundo. O contraste entre seguir Cristo e seguir o mundo está na diferença entre viver segundo a vontade de Deus ou conforme os prazeres, né, e padrões mundanos. O evangelho ele não é bem aceito, né, no mundo, porque seguir a Cristo exige renúncia. Isso envolve abrir mão de hábitos, né, vícios, prazeres e qualquer coisa que nos afaste, né, de nosso Deus. E para a nossa melhor compreensão sobre esse grande contraste, né, essa grande diferença, vejamos aqui mais alguns pontos, né, principais que nos levam a ver essa grande diferença de seguir a Cristo e ao mundo, né? Então, o primeiro aqui que a gente vai abordar é que o mundo, ele é inimigo de Deus. Em Tiago 4, no versículo 4, nós encontramos a seguinte passagem, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esse versículo ensina, né, que buscar a aprovação do mundo e adotar seus valores nos afastam de Deus. Aqui, adúlteros e adúlteras
refere-se à infidelidade espiritual, pois apegar-se ao mundo significa abandonar, né, nossa fidelidade ao Senhor. Então, não devemos ali buscar, né, ser amigos do mundo. Ser amigo do mundo não é apenas viver, né, no mundo. Não é, até porque não tem como a gente deixar de viver no mundo, né? A gente tem que ver o significado ali espiritual, né, de ser amigo do mundo, né? O significado ali espiritual, no caso, né, é amar suas práticas pecaminosas, ou seja, todos aqueles prazeres, todas aquelas coisas ruins, né? No caso, a desobediência aos mandamentos que o mundo nos traz, né? Que é prática pecaminosa, né? Então, isso não é do agrado do nosso Deus, né? Então, isso se define ser amigo do mundo, né? Amar suas práticas pecaminosas. Então, a gente deve evitar, né, ali o máximo, embora seja um pouco difícil, né, até porque nós vivemos no mundo, mas a gente, quando possível, nós vemos, ó, eu posso fugir disso aqui, né, eu posso sair, por exemplo, se tá tendo coisas ruins ali numa sala, eu posso trocar e ir pro quarto, entende? Dessa forma, né, buscarmos ali evitar ter esse contato, né, porque se nós tentarmos ali, né, ficar ali resistindo, é o mesmo que a gente colocar na situação, né, é o mesmo que pedirmos para sermos tentados, caso a gente saiba que se a gente ficar naquela sala, a gente vai ser tentado por tal coisa, entende? Isso é um exemplo que aqui foi trazido, né? E em 1 João 2, né, nos versículos 15 e 16, né, reforça isso, que diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, não venhamos a amar ao mundo, né? Porque tudo que há no mundo não é de Deus. Então, no caso, como eu disse, né? No sentido espiritual, né? No caso ali, as práticas pecaminosas, né? Essas coisas que o mundo nos entrega. E quem deseja seguir a Cristo precisa rejeitar os valores corrompidos do mundo e buscar uma vida santa. Então, já foi citado aqui, né, no caso dessa passagem, que é a mesma daqui, né, inclusive, tirar aqui. Quem deseja, né, seguir a Cristo deve rejeitar os valores pecaminosos do mundo e buscar viver segundo a vontade de Deus. Então, foi o primeiro aqui, né, entre essa diferença. Então, a gente vê ali uma grande diferença, realmente, né, só nesse primeiro ponto aqui, que o mundo é inimigo de Deus. O segundo ponto que a gente vai abordar agora é seguir a Cristo exige a renúncia. Então, como a gente sabe, né, por esse motivo, o evangelho ele não é bem aceito no mundo, porque exige renúncia, diferente das outras, se a gente pode dizer que religiões, né? Porque a Bíblia dá outro significado de religião, né? Mas é como o mundo conhece, né? Religião. Então, é porque nos falar, né, na Bíblia que religião é servir, né, ali as viúvas. Vou pegar até a passagem aqui, né? Se alguém quiser ser religioso, então deixa eu pegar aqui. Pegar aqui a passagem. Que diz, né? Ó, se alguém entre vós cuida ser religioso, né? E não refreia sua língua. Tá aqui. Esse verso aqui que eu queria trazer, né? A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta, né? Caso isso aqui, né, é o significado de religião segundo a Bíblia, que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se dos incontaminados, né, do mundo. Então, a gente só tá usando aqui a palavra religioso, né, as religiões ali, né, porque é uma maneira mais fácil de se referir a elas, né, mas elas não têm, né, esse negócio de renúncia, você chega lá e você aceita do jeito que você é, né, diferente do evangelho, né, Jesus não aceita, né, você do jeito que você tem que mudar. Então mudar ali, renúncia, é uma das primeiras coisas que a gente pode acabar pensando quando pensamos em seguir a Cristo. Lucas 14, 33, a gente encontra a seguinte passagem: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, né? E seguir Jesus exige colocar Deus acima de tudo. Essa renúncia não se limita a bens materiais, ou seja, não somente a bens materiais, porque a gente pode acabar por colocar bens materiais acima do nosso Deus, e aí a gente tem que renunciar isso, né? Para que a gente não venha cometer o pecado de idolatria, né?
Então, não se limita somente a isso, né? Mas envolve também, né, deixar qualquer coisa que possa nos impedir de servi-lo plenamente. O reino de Deus precisa ser a nossa prioridade, como já foi abordado, né? Mateus 6,33 é um verso que está sendo aqui, acho que é a terceira vez, né, que foi trazido aqui, né? Que é buscar o primeiro reino de Deus, né, e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? No caso ali, se a gente deseja algo, quer alguma coisa, né? A gente busca primeiro o reino de Deus, né? E confiar nele, né? Então, significa confiar nele, né? Para suprir todas as nossas necessidades e nos guiar. Ele nos guiará ali nos seus caminhos, né? E também nos concederá tudo quanto necessitamos, né? Até porque os ímpios, né? Os pessoas do mundo que se preocupam, né? Com essa questão do que nós vestiremos, com o que nós comeremos. Somente as pessoas do mundo se preocupam com isso, né? Diferente de um cristão que deve ter fé, né? Ele deve ter fé ali de que no próximo dia, né? Se Deus assim permitir, esse cristão ele se levantaria, ali estaria com vida e teria ali seu alimento diário. Então a gente não deve se preocupar com isso. Então aqui a gente encerra, né? Essa segunda abordagem aqui, né? Que é seguir a Cristo exige renúncia, né? Outro ponto ali, que é a diferença entre seguir a Cristo e seguir ao mundo, né? O mundo, ele aceita você do jeito que você é, diferente do Evangelho, né? Que só vai aceitar você caso você mude. E é uma mudança ali grande, hein? É uma mudança muito grande, não é pequena, não. Então, o terceiro, né, e último tópico aqui que a gente vai abordar, né, é quem segue o mundo, né, caminha para a morte. Quem segue Cristo tem vida. Em Provérbios 14, versículo 12, né, nós encontramos aqui essa seguinte passagem, né, um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte, né, da morte. Então, para os ímpios, né, ali, para as pessoas que não foram libertas do pecado, vai ter sempre aquele caminho do mundo que para ela parece direito, mas no fim são caminhos de morte. Ou seja, né, elas acham que esse caminho ali é verdadeiro, que vai levar à vida, mas não. E é o comentário que vai trazer, né? Muitos acham que estão no caminho certo ao seguir o mundo, mas acabam se afastando de Deus e caminhando para a perdição. O pecado pode parecer agradável, mas leva à destruição. Então, o pecado pode parecer ali bom aos nossos olhos, né? Mas sempre, sempre, sempre vai levar à destruição, né? Até porque o salário do pecado é a morte, né? Em contraste, seguir a Cristo traz vida verdadeira e eterna. João 14,6 confirma, né? Isso. Disse-lhe Jesus, o seu caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ninguém tem acesso ao Pai se não for por Jesus, né? Então, ele é o caminho, né? Devemos aceitar ele para alcançarmos, né, ali a vida. E aqui a gente encerra, né? E só por esses três tópicos, né, embora sejam curtos, a gente vê ali a grande diferença, né? Então, dava para trazer muito mais aqui, muitas diferenças entre seguir a Cristo e seguir ao mundo. E só por meio desses três aqui a gente vê essa grande diferença, né? De seguir a Cristo e ao mundo. Então, aqui a gente encerra. E no último tema aqui, né, que a gente vai abordar somente esse. E, por fim, a gente vai para a conclusão, que é o exemplo dos apóstolos e dos primeiros cristãos. A gente vai ver aqui, né, como os apóstolos e os primeiros cristãos, né, seguiram ali, como eles foram, né, fiéis ali a Cristo, né, foram fiéis ali, né, nos caminhos, né, não negando, mas sempre ali, mesmo que passassem por perseguições, por dificuldades, eles estavam sempre ali pregando, né. Então, os apóstolos e os primeiros cristãos são um grande exemplo de compromisso, renúncia e fidelidade a Cristo. Eles deixaram tudo para segui-lo e enfrentaram perseguições, prisões e até morte por amor ao evangelho, como a gente vê todos os apóstolos ali, né? Acho que foi somente João que conseguiu escapar, né? E teve morte ali de velhice, eu não sei exatamente, mas quase ali todos os apóstolos, eles foram mortos ali de maneira ali brutal, né? Até os cristãos mesmo ali que viveram no tempo ali na era dos mártires, né? Como a gente vê, eles foram mortos, né? Ali por amor ao evangelho. Então, seu testemunho nos ensina que seguir a Cristo, né, exige ali o sacrifício e a perseverança. E aí a gente vai abordar aqui, né, mais alguns tópicos, três tópicos, né, que o primeiro aqui é a alegria em sofrer por Cristo. Então, a gente vê aqui, né, em Atos 5,
E a gente fica surpreso quando a gente lê esse verso pela primeira vez, né? Então vamos lá, assim diz o verso: Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados, né, dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Os apóstolos mencionados nesse versículo são Pedro e João, né? Eles foram presos e interrogados pelo Sinédrio, que lhes ordenou que não falassem mais em nome de Jesus. Mesmo após serem açoitados, saíram felizes por terem sido considerados dignos de sofrer por Cristo. Então, isso é realmente de uma. Nossa, a gente fica assim, como que eles se alegram, né? Eles basicamente ali foram açoitados, né? Ali, provavelmente ali por chicotes, né? Saindo ali todo doído. E a gente vê, né, que eles se alegraram em meio a isso. Então, você vê, né, que hoje, né, nem. Né, não é nada ali, né? O que a gente passa aqui, né? A gente realmente não tem desculpa para não poder ali pregar sobre Cristo, né? Porque os apóstolos passavam por isso aqui. E hoje a gente tem facilidade por meio da internet, por meio ali, né, dos nossos celulares, vários meios ali de divulgar o evangelho, né? Então, a gente sofre ali, claro, né, ali do sistema, né, querendo derrubar ali as lives, os vídeos, né, quando a gente divulga Cristo. Mas mesmo assim, né, o que a gente passa por hoje, né, não se compara aqui ao que eles passavam, né, que eram açoitados. A gente vê essa alegria, né, deles terem sido dignos de sofrer por Cristo. Hoje o que a gente pode passar aqui, a gente pode até passar por morte, né, mas o que mais a gente passa é as quando as pessoas vão contra a gente, né, ou seja, ali as oposições ao evangelho. É isso que nós passamos, né? Só um momento aqui, beber um copo d'água. Vamos lá, né? Então, continuando, né? A gente deve sairmos, né, ali, o que a gente pode passar ali é mesmo são as oposições, né, mas devemos ali sermos, né, ali felizes de estarmos ali pregando, né, o evangelho, mesmo que passamos por essas oposições, né. Então, olhando aqui essa atitude dos apóstolos, né, demonstra que o seu compromisso com Deus estava acima do medo, da perseguição. Então, eles não estavam preocupados ali, né, de serem açoitados, de sofrerem ali até a morte pelo evangelho, né, pois eles não viam o sofrimento como um castigo, mas como um privilégio por servirem a Deus, né? Então eles se alegravam que quando eles sabiam que estavam pregando a verdade, né? E por eles sofrerem, eles se alegravam, né? Porque estavam indo contra, né? O que até mesmo nós aqui, né, nós pregamos. Então é um motivo de alegria, né? Pois aí sabemos que, claro, quando a gente prova ali por meio das escrituras que nós estamos falando, é um motivo de alegria, né, quando a gente passa por essas oposições, né? Então, mesmo diante do sofrimento, eles não negaram a fé, pois sabiam que seguir a Cristo valia mais do que qualquer coisa nesse mundo. Então, né, isso aqui é um exemplo dos apóstolos, né? Que a alegria em sofrer por Cristo, não somente dos apóstolos, mas também dos primeiros cristãos, como por exemplo na era dos mártires, né? Então, outro ponto aqui que a gente vai abordar é a renúncia a tudo, né? Renunciar tudo por Cristo. Em Filipenses 3:8 nós encontramos a seguinte passagem, né? E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofrer a perda de todas as coisas. No caso, ele fala de títulos, de riquezas, né? Ali, de seus bens materiais, né? E as considero como escória, né, para que possa ganhar a Cristo. Então, Paulo, né, o escritor aqui de Filipenses, antes de seguir a Cristo, né, ele tinha status, posição e influência dentro do judaísmo, né? Se não me engano, até a própria Bíblia fala ali que Paulo, ele era importante ali para os judeus, né, ali para os fariseus também, né? Então ele era muito importante, ele era ali, sabia muita coisa ali da lei. Mas, no entanto, né, ele abriu mão de tudo isso porque compreendeu que nada no mundo se comparava ao valor de conhecer a Cristo. Ele descreve, né, todas essas coisas como escória, ou seja, ele estava considerando isso aqui como lixo, servia de nada, né, ou seja, sem valor algum diante da verdadeira riqueza espiritual. Esse versículo nos ensina que seguir a Cristo pode significar perder privilégios e conforto,
mas nada disso tem valor quando, né, comparado à vida eterna. Então, as coisas que o mundo nos oferece não é nada comparado à, à vida eterna, né, à salvação que há de nós receberemos, né, por meio do nosso Senhor Jesus. Então, o próprio Salomão, né, se eu não me engano, admite, né, ele fala, né, ali em seus livros, acho, em Provérbios ou Eclesiastes, né, que tudo é vaidade. Então, tudo que o mundo nos oferece não passa de vaidade, ou seja, é passageiro, né? Então, também outro ponto aqui, né, é sobre esse exemplo, né, como a gente vê aqui Paulo falando que o que ele tinha, né, era que o que ele possuía, né, ali na sua vida na carne, era escória. Então, esse é um outro exemplo, né, ali, apóstolo Paulo. E o terceiro, né, e aqui o último ponto que a gente vai abordar é a perseguição como parte da vida cristã. Então, a perseguição aqui, né, ela pode ocorrer de várias formas, seja ali por morte, mas também pode ser derrubar ali, por exemplo, uma live, né, pregando ali o evangelho, pode ser ali proibindo, né, aquele local ali de ter acesso à internet, várias maneiras, né, que pode ocorrer a perseguição. 2 Timóteo, né, 3,12, né, diz, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, né? Essas perseguições, elas vão se diferenciando com o tempo, né? No tempo aqui dos apóstolos, né, no tempo ali de Jesus Cristo era a morte, né? Hoje a gente vê ali outras maneiras, né? Embora a morte também seja uma delas, mas é a menos utilizada hoje, né? Mas vai ter sim as perseguições. Então, desde o início, ser fiel a Cristo significava enfrentar rejeição e sofrimento. Esse versículo nos lembra que aqueles que vivem piedosamente, inevitavelmente enfrentarão perseguições. Isso aconteceu com os primeiros cristãos e continua acontecendo até hoje com aqueles que buscam viver conforme a vontade de Deus. No entanto, essas perseguições não devem ser motivo de desânimo, né? Mas sim um sinal de que estamos no caminho certo. Então, quando passamos por dificuldades, perseguições, a gente tem ali a certeza de que estamos no caminho correto, né? Então, entrando aqui na conclusão, né, que, então, irmãos, que possamos, né, seguir verdadeiramente a Cristo, renunciando ao que for necessário, corrigindo nossas más práticas, negando a nós mesmos e rompendo com a amizade do mundo. Nossa recompensa não está nesse mundo corrupto, mas na salvação que temos em Cristo. Seguir a Cristo exige compromisso, fidelidade e separação do pecado. Não podemos servir a dois senhores, pois quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. Encontramos essa passagem em Tiago 4, né, versículo 4. E o Senhor nos chama, né, uma vida de santidade e dedicação. E é somente por meio de Cristo que encontramos verdadeira paz, propósito, esperança de vida eterna. Então, irmãos, ainda que enfrentemos as dificuldades e perseguições, devemos perseverar, sabendo que a nossa fé é a única garantia de vitória sobre o pecado, que possamos viver com coragem e fidelidade, mantendo nossos olhos na recompensa eterna que nos aguarda em Cristo, né? Então, que venhamos a perseverar, né? Seguir ali sendo fiéis no caminho, né? Obedecendo ao nosso Deus e nos santificando cada vez mais. Então, espero, né, aqui, que por meio dessa pregação, né, embora seja a primeira vez, os irmãos possam vir a compreender, né, esse verdadeiro significado de seguir a Cristo, né. Então, eu vou estar disponibilizando essa apostila, né, nos grupos, caso os irmãos queiram baixá-la, né. E era essa mensagem, irmãos, que gostaria de estar trazendo aqui para os irmãos. Então, que venhamos a perseverar no caminho, né, e ser totalmente obedientes ao nosso Deus. E agradeço a todos, né, que vieram aqui ouvir, né, esse primeiro vídeo, esse meu primeiro vídeo aqui, né, trazendo aqui uma mensagem, né, agradeço a todos que puderam vir aqui ouvir, né, e espero que cada irmão possa ter sido edificado. Então, muito obrigado, né, e peço que os irmãos possam vir a deixar o like, né, ali também deixar o seu comentário, né, e que venhamos, né, a trabalhar, né, no reino do nosso Deus. Então, que a paz seja convosco e que Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos.